Olá, boa tarde. Estamos aqui mais um Manhã no Divã. Um pouco tarde, né? Mas a folga que eu tive foi agora. O nosso tema de hoje vai ser depressão, né? Kelly Menezes, André Paiva já aí assistindo, Tiago Barros, né? Enfim, Tiago Barros já compartilhou. O pessoal é bem rápido aí para compartilhar. Compartilha aí. Esse é um assunto, né, que é muito palpitante. Eu já tratei dele aqui no Manhã no Divã, mas agora eu vou. Horto Maria, obrigado, Carolina Coutinho. Compartilha aí, Horto, Carolina Coutinho. Então, é um tema sempre recorrente, né, gente? É sempre alguém perguntando, alguém querendo saber desse assunto. Então, aí, por isso nós quisemos abordar hoje, né? Tem muita. Você pode entrar aí e dizer a cidade que você pertence, para a gente poder notificar aqui, né? A gente vai avisar aqui. Então, aí nós estamos aí, né? À medida que você colocar aí a sua pergunta, a gente vai responder. Então, vamos começar primeiro conceituando depressão, né? A depressão não é qualquer tristeza, gente. A gente tem que ficar muito atento, porque nesse mundo turbulento, cheio de informações, tristeza parece que é meio proibido, né? Então a gente não quer ficar triste. E tristeza não é depressão. Todos nós alternamos a alegria com a tristeza. Então, tristeza é um momento. Alegria também são momentos. E a gente alterna esses momentos. Então é importante que a gente não tenha medo de sentir tristeza. É preciso sentir tristeza para você reelaborar os seus próprios conteúdos, para melhorar a relação com as pessoas que estamos ligados, os amigos, a família. Então, a gente sente a tristeza, a gente se decepciona, né, com o outro, a gente recebe a notícia de última hora e fica sabendo, enfim, que mudou alguma coisa dentro daquilo que a gente planejava. Então, tudo isso é tristeza. Então, é preciso não se assustar com a tristeza, né? Depressão é outra coisa. Então, a gente tem medo da tristeza. Nós estamos numa civilização de alegria, mas alegria sem razão de ser é psicose. Então, ninguém pode ficar alegre o tempo todo. Né? Ninguém pode ficar alegre quando tem a notícia de que um amigo querido está doente, de que um familiar teve um problema, né? A notícia de um filho que não conseguiu ser aprovado no concurso que ele buscava. Então a gente não tem como não sentir tristeza. A depressão é uma situação diferente. A depressão é uma tristeza que permanece. É uma tristeza sem razão de existir, né? Então, se você, por exemplo, um ente querido morreu, é natural que a gente sinta tristeza, né? Mas a depressão não, é aquela tristeza, é aquela dor que dá no fundo do seu peito e você não sabe de onde que vem, né? E é uma dor que permanece, é uma dor acompanhada de angústia. Então, não é só a tristeza, é a angústia, é a sensação de que vai acontecer algo ruim, é o medo, é a vontade de morrer, a perda da vontade de levantar. Então a depressão, ela se caracteriza principalmente pela falta de prazer, a falta de prazer em viver. Então é falta de energia libidinal mesmo. Então eu não tenho vontade de viver. E aí aos poucos eu quero ficar na cama, eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar no escuro, eu quero ficar em silêncio. Então eu não tenho vontade de movimentar. Qualquer coisa que gera movimento me incomoda. Então a depressão é a falta da energia de Eros, da energia de si. Né? Então eu não tenho vontade
Então essa é o que caracteriza a depressão. Não é simplesmente tristeza. É uma tristeza, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas sem uma razão para que ela exista, né? Quando alguém morreu, você rompeu um relacionamento, é natural que você fique triste, é natural que você fique com desânimo, mas não tem nada que aconteceu, sua vida está muito bem, você está bem financeiramente, está bem de saúde, está bem na família, está bem no casamento, mas está triste, está sem vontade de viver. Isso prolongando pode ser um sintoma de depressão, né? E a depressão ela ocorre por quê? Na visão da psicanálise, a depressão é a falta de aceitação da perda. Então as perdas que tivemos, algumas perdas que passamos, todos nós temos e teremos perdas, todos, né? A gente tem sempre um amigo que deixa de falar conosco, né? Um problema no relacionamento, e aí o parceiro vai embora, a parceira vai embora, a morte de um ente querido, né? Então são perdas, a perda de um emprego, nessa época de crise, por exemplo, às vezes a pessoa trabalha 10 anos no mesmo lugar, e de repente ela é demitida sumariamente. Então aquilo vai provocar uma reação dela. Ela não consegue entender, porque às vezes ela se vê como uma boa profissional, então ela não consegue entender por que ela foi demitida. Isso vai gerar depressão, né? O não entendimento do porquê da perda, tá? E principalmente a não aceitação da perda, né? Tem pessoas que se separam, que já estão separadas há décadas, mas ainda não aceitam. Imaginam que o marido vai voltar, que a esposa vai voltar. Essa não aceitação da perda é que vai gerar, vai provocar dificuldade na comunicação neuronal, ou seja, na sinapse, né? Os neurônios não vão fazer a sinapse, portanto não vão ter aquele impulso elétrico, formando os chamados neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina, né? E aí a dopamina, a não formação desses neurotransmissores vai provocar uma falta de prazer pela vida, uma falta de vontade de viver. Então, mais na visão da psicanálise é a perda. Então, a gente tem que voltar e analisar as nossas perdas e tentar ressignificar essas perdas, para então a gente aceitar e aí a depressão ir aos poucos ir embora. Freud vai dizer que a depressão tem muito a ver com o complexo narcísico. Ou seja, o narciso, ele imagina que o mundo gira em torno dele. Então, como é que o meu pai foi morrer sem me pedir autorização? Como é que Deus vai levar minha mãe sem falar comigo? É mais ou menos assim que a pessoa sente, embora não seja assim que ela pense. E aí essa não aceitação das mudanças da vida provoca depressão, né? Começa com uma angústia, que é a dificuldade de tomar decisão, e isso vai levando, decisão de quê? De aceitar ou não aceitar. Depois a rejeição a essa perda, que não depende da pessoa, leva ao quadro de depressão. Ok? Como a depressão é um assunto amplo, a depressão hoje atinge criança, adolescente, velho, né, adulto, todas as classes sociais, né? Diziam que o pobre não tinha tempo de ter depressão, porque ele tinha que trabalhar muito. E aí, é claro que no caso do pobre a reação é diferente. O classe média, o rico, quando ele fica com depressão, ele vai para a cama. E o pobre, não tendo como se sustentar, ele, por exemplo, vai morar na rua. Muitos casos de moradores de rua, de homeless, como se fala nos Estados Unidos, é resultado de depressão. E que a falta de um afago, a falta de um familiar que cuide, a falta de recursos financeiros faz com que a pessoa vá morar na rua. Então, a depressão envolve todas as pessoas, todas as classes sociais, principalmente as pessoas inteligentes. Você vê que nem o inteligente fica livre da depressão, né? A depressão envolveu Sócrates, Platão, né?
Einstein, Michelangelo, os grandes membros da história foram envolvidos com a melancolia, como chamavam na época, com a depressão. Porque a depressão é quando você começa a pensar no seu existir, pensar na vida e refletir sobre seu afeto importante e perceber que parte desse afeto você perdeu. Então, por que envolve que é um processo do complexo narcísico, como diz Sigmund Freud? Porque, imagina, você trabalha no mesmo local, é muito comum isso na Europa, em algumas grandes empresas no Brasil. Às vezes o pessoal está acostumado a trabalhar de forma diferente. Então você trabalha no mesmo local há 10 anos, 12 anos, 20 anos. Então na sua cabeça você tem total estabilidade ali. E de repente você é demitida. Então isso vai, ou demitido, isso vai trazer, e aí você não vai aceitar. E não aceitando, a reação é a depressão. Freud vai dizer que a depressão, ela é como... ela está além da neurose e a um passo da psicose. Porque o que é o neurótico? O neurótico é aquele que tem um pé, todos nós somos neuróticos, né? Tem um pé na realidade e um pé na fantasia. E aí essa fantasia traz consequências para o neurótico. O psicótico é aquele que vive na fantasia, né? No id, vive na fantasia. Esse é o psicótico. Então, é o que o pessoal chama de louco, né? A esquizofrenia, a esquizoparanoia, enfim, outros tipos, né? Pessoa que não tem mais o contato com a realidade. No entanto, o depressivo é aquele que não aceita a perda. Então, por exemplo, se uma pessoa se separou de você, todos da sua volta sabem que você está sozinho, que você está sozinha, só você não aceita isso. Então você começa a viver num mundo diferente do mundo real. O mundo objetivo, ou o mundo real, é o mundo que é regido pelo superego. Então o superego te mantém na realidade. Na medida que você abre mão dessa realidade, você cria uma realidade pessoal. Todos ali aceitam a perda, menos você. Às vezes numa família de vários irmãos, todos os irmãos aceitam, menos você. À medida que você não aceita, você está fugindo da realidade. Então Freud vai dizer que o depressivo está a um passo da psicose. Então ele sai da neurose e já está muito próximo da psicose. Isso que vai caracterizar o depressivo, né? Então é uma doença crônica, séria, né, que precisa de tratamento. À medida que você percebe que você está sem forças, busca ajuda com seus familiares, busque terapia, né? Mas às vezes o indivíduo está tão debilitado que ele não consegue falar de si, porque ele está muito debilitado. Aí é necessário até mesmo a medicação. Ir a um psiquiatra, né? Procure um psiquiatra, que é o profissional da medicina mais adequado a cuidar da depressão. E ele então vai te medicar para melhorar o seu humor, para você ter ânimo, né? E aí você poder falar de você, né, em um consultório psicanalítico, né? Falar das suas perdas, ressignificar as suas perdas, aceitar as suas perdas. E é tão mágico que quando a pessoa aceita aquela perda causadora da depressão, a depressão vai embora. Nosso maior desafio de trabalhar com o depressivo no consultório psicanalítico é descobrir primeiro qual é a perda que levou à depressão. Que a gente tem muitas perdas, né? Desde a infância até a fase adulta. E essa perda pode estar localizada lá na infância. Você vai empurrando com a barriga, empurrando, e chega um momento que eclode a depressão. Então, descobrir qual é a perda, ressignificar essa perda, aceitar a perda, e então a depressão vai embora. Ok? Vamos ver agora se tem alguma pergunta para a gente responder, e também anunciar aí quem está participando. De cara aqui eu vou falar da Carolina Coutinho, lá de Leopoldina, acredito, né, que está ao vivo agora.
a Kelly Menezes, a Diana Cavalcante, a Marluce Dantas, lá de Recife, a minha amiga Ivana Santos, de Nova York. Esses são os que eu identifiquei. Então vamos lá, vamos ver quais são as pessoas que estão e quais as perguntas que a gente tem para o Manhã no Divã de hoje. Vamos lá. E lembrar que esse Manhã no Divã, ele vai ser convertido para o Facebook, para o YouTube, né? E aí você pode... e aí depois que for convertido para o YouTube, ainda a gente vai converter em vídeos menores para transmitir pelo WhatsApp. Ok? Vamos ver lá, vamos ver os nomes aqui. Bom, Kelly Menezes, André Paiva, um abraço aí para Kelly, um abraço para o André. Continue compartilhando, seguindo o nosso trabalho do Manhã no Divã. Deixa eu ver aqui mais. Tiago Barros, né, que compartilhou. Eu já disse isso, muito obrigado, Tiago. Horto Maria. Abraço para você, abraço também para Carolina Coutinho. O Ranulfo Almeida, abraço para o Ranulfo Almeida, né? Estamos aí ao vivo, não só o Aloysio Silva, psicanalista, mas a SB Psicanálise também, que é a escola de psicanálise, né? Aquilo que a gente dirige. Homero Taborda, um abraço aí para o Homero, né? A SB Psicanálise compartilhou. Abraço aí para a Thaís, que está coordenando aí o Facebook da Sociedade Brasileira de Psicanálise. A Adriana Cavalcante, né, lá de Recife, Adriana. Marcela Pereira, abraço para você, Marcela. Conceição Faria, abraço, Conceição. Conceição Faria. Marisa Libório, lá da Flórida, um abraço para Marisa. Patrícia Silva, está dizendo assim: meu lindo professor, obrigado por essas palavras, admiração por você. Abraço, Patrícia, muito obrigado pelo carinho. Conceição Farias, boa tarde. Boa tarde para você também, Conceição. Ivana, né, nossa amiga Ivana de Nova York, está dizendo aqui em Nova York, né? Nova York tem bastante também depressiva. Patrícia Guilherme de Sá, foi minha aluna também. O Ranulfo Almeida dizendo o seguinte, né? Perfeitas palavras de aceitação, obrigado. Mônica Silva, a Mônica é lá de Boston, né, Mônica? Um abraço para você, querida. Kelly Menezes compartilhou, obrigado, Kelly. John Harley, meu amigo John Harley, de Minas Gerais, lá de Pedro Leopoldo, grande escritor. Um prazer vê-lo por aqui, rapaz, obrigado. A Mônica está dizendo, a Mônica é de Massachusetts, do estado de Massachusetts. Obrigado, Mônica. Luana Lima assistindo, obrigado, Luana, compartilha. Marluce Dantas, né? Abraço aí para o José Dantas, Regina Josefa, obrigado por compartilhar. A Marluce também já compartilhou. A Adriana Cavalcante. Difícil quando as pessoas não entendem, quando as pessoas em casa não entendem e não ajudam, acham que é falta do que fazer. É verdade, há uma ignorância com relação à depressão, né? A maioria das pessoas ignoram a depressão, né? Acham que é falta de religião, falta de ir à igreja, e na verdade não é nada disso, gente. A depressão é uma doença, né? É uma doença, e ela é uma doença que ela tira a força das pessoas. Então é necessária atenção e, acima de tudo, encaminhamento para tratamento, né? Se a pessoa não consegue se tratar, é preciso a medicação para ela levantar dali e se tratar. A melhor maneira de tratar a depressão é realmente a análise, né? Porque quando você faz análise, você descobre quais são as suas perdas. E mais do que isso, qual é a perda que está provocando a depressão. Porque são perdas que vão se somando, como água no copo. Mas tem uma perda específica que desata o gatilho da depressão. Então, quando se encontra essa perda, ressignifica essa perda, a pessoa sai da depressão. Às vezes não é fácil. Eu tenho, por exemplo, um dos meus analisandos que eu tratei durante 2 anos com ele com depressão. Eu não conseguia encontrar. Havia momentos que eu pedia que ele procurasse outro analista,
né? Mas ele teimou em permanecer. Ele disse: eu já passei por muitos. Ele teve depressão há 20 anos, né? Está com acompanhamento psiquiátrico direitinho, porque também é preciso a ajuda do psiquiatra. Mas ele não conseguia sair da depressão, porque eu não havia ainda encontrado a perda que provocou a depressão. E aí, depois de 2 anos, um dia, conversando, aí ele fazendo análise, ele fala de uma perda lá importante para ele, a gente detecta, e no dia seguinte, na sessão seguinte, na semana seguinte, ele aparece sorrindo, andando, e já, né, dali para frente ele foi se libertando da depressão. E aí veio o ponto seguinte, quer dizer, qualquer ameaça de tristeza, ele ficava desesperado, imaginando que a depressão ia voltar. E eu dizia para ele, eu ao analisá-lo, eu disse a ele: olha, você precisa agora lidar com a tristeza, né? Você agora voltou à vida normal, todos nós temos tristeza, né? A depressão foi embora, agora é lidar com a tristeza. E ele continua, claro, fazendo análise, né? Porque a análise acaba sendo para a vida inteira, né? Mas a depressão tem disso. E aí é interessante fazer análise, porque você precisa descobrir qual foi a perda que te colocou nessa situação. E sozinha, você não vai conseguir. Tem que ter uma formação técnica, uma análise técnica de você. Por exemplo, se você precisa de alguma coisa ligada à medicação, você tem que ir ao médico, né? Só ele sabe. Se o seu carro dá defeito, você não pode abrir o motor do carro. Você tem que levar no mecânico, né? Você está com um problema elétrico, levar no eletricista. Assim também acontece com a alma. Você tem que procurar um especialista da alma, né? Que nesse caso é o analista, nesse caso é o psicanalista. E ele então vai te ajudar a encontrar qual foi a perda que provocou a depressão, né? Então, e a depressão, ela mata, porque a pessoa vai perdendo a vontade de comer, de viver, ela vai sucumbindo e pode vir a morrer. A depressão é muito antiga, gente. Nós vamos ver a depressão antes da vinda de Jesus à Terra, né? Nós temos lá a depressão na Grécia, depressão em Roma. Por exemplo, os escravos africanos, quando chegavam ao Brasil, alguns deles morriam de depressão. O nome dado era banzo. Banzo quer dizer saudade da terra natal, que na verdade é a depressão. Então a depressão não é uma doença nova, como se preconiza, mas é uma doença em muita evidência, por 2 motivos. Primeiro, pela divulgação. As pessoas morriam dentro de casa sem saber que estavam deprimidas. Segundo, a capacidade de informações, a quantidade de informações que a gente tem, e a gente agora começa a pensar em si mesmo. E ao pensar em si mesmo, aí acabamos encontrando as nossas perdas. E aí vai provocar a depressão, né? Então a depressão é bem presente mesmo nas nossas vidas, né? Por isso que parece ser uma doença endêmica, né? Parece que tomou conta do mundo. Mas não é que tomou conta do mundo, é que hoje se pode pensar nisso. Hoje se pode dedicar a isso, né? A pensar em si. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com as doenças físicas, né? Que a maioria delas são tratáveis, tem cura. Então agora a gente começa a pensar na alma. E das doenças da alma não é só a depressão. A ansiedade, não é isso? A síndrome do pânico, a angústia, a opressão, a síndrome do coração partido, né? E tem uma série de outras doenças ligadas à alma, ligadas ao ser, que podem ser tratadas hoje, né? E que antes não se prestava atenção. Imagina alguém com problema de angústia, né? A depressão pós-parto, né? Então, a depressão com bipolaridade, né, que a gente chamava antigamente de maníaco-depressivo, que hoje a gente chama de bipolar. Quer dizer, o indivíduo, ao mesmo tempo que ele demonstra piques, né, de euforia, de alegria exagerada, né, ele também demonstra depressão.
E imagina o trabalho do psiquiatra para regular esse humor. Porque se ele dá ansiolítico, a pessoa aumenta a depressão. Se ele dá antidepressivo, ela pode aumentar a ansiedade. Então, até ele conseguir regular isso, né? Então, e lembrar que a medicação, ela não cura. A medicação, ela dá um conforto. E ela vai ajudar a pessoa a buscar a cura. Mas a cura é só quando você vai descobrir qual é a sua perda, que você não está aceitando. De onde vem a sua depressão, né? Quais são as suas perdas? Identificar, falar de você, falar da sua infância, falar da relação com as pessoas que você ama. Aí está ligado o processo da depressão. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, né? O ES em Foco está compartilhando aí nossa live e, portanto, aumentando a nossa audiência. Muito obrigado aí, né? A pergunta: como os conceitos que organizam um referencial psicanalítico, né, podem ajudar? Eu acho que o conceito da psicanálise não é nem o importante, porque isso é mais para o terapeuta, né? Mas para o depressivo, o importante é ele falar de si, ele deitar no divã e falar de si. Mas não é só falar, mas eu falo para minha mãe, para minha irmã, para os meus amigos, eu continuo com depressão. Não é só falar. Quando você fala para um profissional, esse profissional está pronto a perceber quais pontos, quais são os aspectos que precisam ser ressignificados, né? Então essa é a questão de você buscar ajuda terapêutica, buscar análise para tratar a depressão. A Marluz está dizendo o seguinte: oi, Aloísio, o Paulo César Cunha, forte abraço, Aloísio, abraço aí para o nosso querido amigo Paulo Cunha. Luana Lima, boa tarde, amigo. A Priscila Menezes, lá de Caruaru, abraço, Priscila. Deixa eu ver mais. O Alex Almeida, a Heloísa Paz, compartilhou, obrigado, Heloísa. A Fábia Cabral, excelente professor. Fábia foi minha aluna, né? Que mais? Eduardo Martins, a Maninha Cunha, lá de Maninha Scarpini, lá de Cunha, estou confundindo aqui com a Cecília, lá de Mimoso, né? Quem mais? Então, amigos, então a essa questão é importante a gente perceber que as deficiências químicas do organismo, né, em função de não saber lidar com as perdas, acaba levando à depressão. Porque todos nós temos perdas, né? Todos nós, ninguém vai viver no mundo sem ter a perda. E essas perdas vão debilitando, é um processo que vai, como eu disse, né? A causa está associada às perdas, ao que o Freud chama de não luto, né? O não luto, a não aceitação da perda, né? Em algum momento não se viveu esse luto, né? Então, a não vivência desse luto vai trazer consequências orgânicas, que aí vai chamar a somatização, ou o que a gente chama de consequências histéricas, né? No sentido de atingir a parte orgânica, fazendo com que os indivíduos, as pessoas, não consigam lidar com isso e percam de verdade a vontade de viver. É verdade, a Fernanda Lacerda está dizendo, e a ansiedade? Vamos ter que tirar um dia para falar da ansiedade, porque a ansiedade, ela é a outra face da depressão, né? Essa é a grande dificuldade do lidar do psiquiatra. Lembra que eu falei? Ele dá a medicação, um antidepressivo, ele aumenta a ansiedade, ele dá um ansiolítico, aumenta a depressão, então ele fica nessa dificuldade, porque são como se fossem duas faces da mesma moeda. Então, a ansiedade, normalmente, né, os casos crônicos de depressão, as depressões mais profundas, elas trazem também ligados à ansiedade. Então, porque o que acontece? O depressivo, ele não aceita a perda. A perda aconteceu lá na infância. Então, por não aceitar, ele volta lá. E ao ficar vinculado àquele momento, por exemplo,
aquele fato, né, a morte de um pai, a morte da mãe, aquele pai que para a moça era, o pai normalmente é o amor da vida da mulher, né? A mãe é amor da vida do pai. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é apaixonado pela mãe, a mãe morreu faz 20 anos, ele não consegue aceitar a morte da mãe. Então, o indivíduo sai do tempo, né? Ele vai ao passado, ele vive o passado, ele vive aquele momento em que a pessoa ainda estava viva, né? Porque ele não aceita aquela perda. Ao sair do tempo, ele migra para o futuro com facilidade também, porque ele foge do presente, porque no presente ele teria que encarar a realidade. Por isso que a ansiedade está muito associada. À medida que ele vai ao futuro, ele acaba tendo contato com a ansiedade. Marley Gerard está dizendo: o que fazer quando o diagnóstico de depressão vira motivo de parar a vida, né? Não vou mais fazer nada porque estou deprimida. A mãe faz o quê? Primeiro, o Marley, deve ser Marley Gerard. Primeiro, Marley, é que para a vida mesmo. A pessoa não quer fazer, sabe por quê, Marley? Não é porque ela é preguiçosa, não é porque ela desistiu. Ela não quer fazer porque ela não tem energia para fazer. Porque a energia libidinal mesmo. A energia sexual que dá vida a gente. Então ela desiste, ela não quer esforço, ela não quer fazer nada. Porque tira dela a vontade, o prazer. Nós somos movidos pelo prazer. Fazemos tudo por prazer. Nós estamos aqui conversando, dialogando, porque eu tenho prazer em dialogar com vocês, entende? Então é o prazer que me faz estar aqui. À medida que eu não tenho mais esse prazer, eu não venho. Então, ela não quer fazer porque ela não tem prazer em fazer. Porque ela está com deficiência de dopamina, por exemplo, né? De noradrenalina. Então, ela não tem prazer. Aí, nesse caso, realmente tem que recorrer à medicação. Porque aí a medicação, ela vai substituir esse neurotransmissor. Vai tentar enganar o cérebro. E aí o cérebro, lendo o neurotransmissor, ele vai imaginar que é um hormônio, né, que tem aquele prazer e vai voltar a funcionar. Voltando a funcionar, leva para o consultório, ela vai identificar com terapia a causa, o não luto, né, a não aceitação da perda. Aí o profissional lá vai ressignificar isso com a pessoa, com a filha, por exemplo, e ressignificando, ela aos poucos vai aceitando, ela vai passar pela dor, vai chorar, vai viver aquele luto que ela resiste em viver, que ela não aceita em viver. E às vezes o luto da infância, né? Às vezes a perda do pai, a perda de uma avó, de um avô, uma separação conjugal dos pais. Então tudo isso vai influenciar para que ela não tenha vontade. Né? Então não tenha vontade. A partir daí, então, é por isso que é preciso a medicação, para que ela possa ter essa coragem para ir ao consultório. Pra você ter ideia, às vezes a medicação para depressão, ela traz efeitos colaterais. Às vezes a pessoa fica tão debilitada, tão sonolenta, que ela não consegue nem falar. Então a gente procura agendar um horário que a pessoa esteja mais acordada. Mas é uma luta. Então, assim, de qualquer forma, não é uma questão moral, não é uma questão de caráter. A pessoa não está, vamos dizer assim, rejeitando aquela situação porque ela quer, mas porque ela não tem forças dentro de si. Um amigo cardiologista diz o seguinte, lá de Belo Horizonte, que querer que o depressivo levante, querer que o depressivo faça alguma coisa, é a mesma coisa que você pedir uma pessoa com a perna quebrada, engessada, com a perna direita engessada, pedir que ela pule com a perna só, usando a perna direita. Ela não vai conseguir. Então é mais ou menos isso. Eu acho interessante a analogia dele. Uma outra coisa que ele faz, uma analogia muito legal, que ele fala que o depressivo é alguém que brigou com Deus, não no sentido religioso. Né? É como se ele dissesse assim, se Deus não quer me dar a vida que eu quero, eu não quero a vida que ele quer me dar. Então há uma rejeição a alguma coisa da vida que a pessoa leva, que faz com que ela esteja naquele quadro.
né? Existe a questão genética, né? Existem pessoas que têm predisposição à depressão, porque ela vai ter dificuldade da formação desses neurotransmissores, nesses hormônios do prazer. Mas isso é como se fosse um gatilho que vai disparar diante da dificuldade da aceitação de algum tipo de perda, da vivência de algum tipo de luto. Então Freud vai dizer, é o não luto, né? No livro O Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que a depressão é o não luto. Então é muito interessante aí a gente abordar. Claro que aí a gente conversou sobre dependência química, e no Café no Divã, aqui mesmo na escola ontem, com o Dr. Magno, e então a gente falou que a dependência química também tem a questão hereditária. No entanto, não é isso que vai determinar que o indivíduo caia na dependência química, portanto não é isso que vai determinar que o indivíduo tenha depressão. Ele tem a predisposição, então ele já tem a predisposição de não aceitar, né? Você vai ver que a pessoa ela é recalcada, ela fica no canto dela, ela não quer se expor, então já é uma pessoa que tem resistência à vida social, então ela já traz algumas situações, mas existem pessoas que mesmo tendo isso, elas conseguem levar a vida inteira sem entrar num quadro depressivo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A depressão é a mesma malha, né? Tem momentos, uma hora está tudo bem, outra não. Não é que tem momentos aqui, a não ser que seja um caso de bipolaridade, né? Que aí envolve depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Normalmente a depressão, a pessoa fica debilitada mesmo, ela fica sem vontade de viver, né? O Ironil Lima, nosso amigo Ironil, está assistindo, pedi para ele compartilhar. O Robinho de Nova York, abraço meu amigo, compartilha para nós aí. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui em mais esse Manhã no Divã. Lembrando mais uma vez que esse vídeo ele pode ser compartilhado à vontade, pode ser levado para o YouTube, ele vai ser, né? Nós temos o nosso companheiro, nosso amigo Marcos, que tem feito esse trabalho de forma voluntária, ele converte para um vídeo e coloca no YouTube, e depois a gente às vezes pega pequenos vídeos e manda por WhatsApp. Então a gente tem pedido às pessoas para deixar aí o número do WhatsApp para poder a gente fazer contato e mandar os pequenos vídeos, né? A Alexandra está dizendo que ela toma remédio para dormir, né? Mas deve estar ligado mais à ansiedade. A depressão aguda leva a pessoa a ter ansiedade? Não é que a depressão leva a pessoa a ter ansiedade. A pessoa já tem o transtorno, né? Então ela tem a depressão e tem a ansiedade. Não é que uma coisa leva a outra, né? Eu sou uma pessoa desanimada, diz Alexandra Zablak Fagundes. Então, desanimada. Anima quer dizer alma. Então você está dizendo, eu sou uma pessoa sem alma, né? Se fosse traduzir para o português, não é bem assim. Então, eu sou uma pessoa desanimada. Então, esse ânimo está ligado à vontade de viver, está ligado à falta dos hormônios do prazer. Então é interessante, Alexandra. A atividade física vai ajudar a gerar naturalmente esses hormônios do prazer, que faz com que a pessoa tenha vontade de viver. A atividade física, ela é como se fosse uma medicação, tanto que ela vicia, né? Quem pratica com frequência atividade física sabe que ela vicia, né? Porque ela gera a dopamina, a noradrenalina, naturais no corpo, né? Então é uma boa dependência, diferente da medicação. Claro que a medicação, depois que a pessoa começa a melhorar, tem que fazer o desmame, tem que tirar a pessoa da medicação, porque senão você vai tomar medicação para depressão a vida inteira, porque a medicação não cura, né? Os psiquiatras sabem disso. Bom, vamos lá, ver mais alguém aqui que... Depressão é para ser tratada e não curada, correto? Não, dá para... Quando você trata... Bom, de acordo com Freud, é possível curar, Eduardo. É possível curar. Quando você descobre qual é a perda que causou a depressão, né? Então, claro, tudo começa tratado, né? E para levar a cura, começa com o tratamento.
O que eu quero dizer é que a medicação não cura, entendeu? A medicação é apenas um paliativo, mas um paliativo importante, porque faz com que você tenha vontade, força de fazer a terapia que vai te trazer a cura. Bom, vamos ficando por aqui, né? Tem aqui uma pergunta da Alexandra. Isso. Eu não saio de casa, fico às vezes sem sair semanas. Então, pode ser o desânimo, você falou que você é uma pessoa desanimada, portanto, com deficiência de dopamina, de noradrenalina, né? Então, isso faz com que você tenha esse desânimo, né? A partir do momento que você fizer o tratamento, você pode, isso tudo vai voltando, né? Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço o carinho, né? Ele está agradecendo aqui a resposta. A Uliana Patus está dizendo sobre os toques. Você pode falar? Então, vamos tirar um dia para falar, que aí é outro assunto. Como ansiedade, vou tirar um dia para falar da ansiedade. A Adriana está agradecendo aqui. Enfim, meus amigos, eu agradeço. Não dá nem vontade de parar, né? Mas eu tenho que atender daqui a pouquinho. Então, quero agradecer mais uma vez a audiência, o carinho de vocês e pedir que vocês compartilhem para que chegue essa orientação. Essa é a nossa contribuição, é a nossa maneira de ver o processo como psicanalista que sou, como psicanalista freudiano, tá bom? Deixa aí seu WhatsApp ou mande por message para mim, que eu vou acrescentar você na lista e vou mandar mensagens também via WhatsApp para você. Tá? No próprio Facebook você consegue acessar o message e manda lá um recado para mim com o seu telefone, né? Ivan está dizendo, e o tema, desvencilhando da culpa, pode fazer, claro, vamos falar sobre a culpa também. Então, os próximos temas, gente, ansiedade, toque, ansiedade e culpa. Vamos lembrar aí, vamos ver se na semana que vem a gente trabalha isso aí, tá bom?